Como criar um super-herói. No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns estudos com vocês e também falar de algumas características que são essenciais na construção de um super-herói. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Antes de qualquer coisa, pessoal, se vocês acham que eu vou falar coisas do tipo, ele tem que ter um superpoder, porque vocês, não conhecem esse canal, chegaram aqui agora. Mas não, gente, eu não vou falar esse tipo de chover no molhado, tá? Vocês sabem que não é do meu perfil. Eu li alguns artigos pra entender um pouco da construção do super-herói, até pra gente entender de onde parte esse imaginário, por que tem feito tanto sucesso, né? Por que fez tanto sucesso. E eu acho super interessante, porque eu acho que a gente ainda vai ter filmes e séries sobre super-herói, inclusive novos. Para a gente começar, eu acho muito interessante a gente observar um fato, né, de que os super-heróis não são do século XXI. Eles, na realidade, existem desde a metade do século XX. Então, já nos anos 40, 50, a gente tem os super-heróis. Então, nas HQs, né, nos quadrinhos, a gente já tinha super-heróis Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, enfim. Já desde o século XX a gente tem a existência e a presença de todos esses super-heróis. Só que naquela mesma época, a gente tinha um outro movimento acontecendo no cinema. E acho que antes de qualquer coisa, o cinema... E por cinema, gente, entendam filmes e séries, tá? Sempre que eu falar cinema, eu tô falando da arte cinematográfica como um todo, que engloba filmes e séries, curtas, tudo, tá? No cinema, a gente tava vendo um outro momento, nos anos 50, 60, que foi quando, assim, a gente tinha milhões e milhões e milhões de HQs sendo vendidas todo mês, tá? Que foi realmente um boom, por isso que, por exemplo, às vezes nossos avós, eles falam com muita nostalgia, né, desses heróis, porque eles viveram esta época em que os quadrinhos, eles tiveram um boom absurdo, principalmente depois da Segunda Guerra, tá? Então, olha só que momento curioso. A gente teve uma criação e uma ascensão dos super-heróis no pós-Segunda Guerra. Inclusive, por isso, muitos dos filmes de super-heróis se passam nesse contexto. O próprio Capitão América, né? Puxa muito desse histórico de guerra, porque vem desse imaginário das armas, né? Dessa criação de robôs que matam, e essas armas super poderosas, né? E como seria se tivesse um humano, né? E um humano que protegesse a gente. Um humano que fosse melhor do que qualquer canhão, ou do que qualquer arma de guerra, do que qualquer bomba, né? É daí que surge esse imaginário do herói. Então, por isso ali que pós-Segunda Guerra a gente tem esse primeiro boom dos super-heróis. No cinema, o que estava acontecendo nessa época, né? No cinema a gente estava vivendo cinema de estúdio, então muito melodrama. A gente tinha descoberto o som, como fazer o som no cinema há não muito tempo, como fazer filme colorido há menos tempo ainda. Então, assim, o cinema estava muito numa fase de descobertas. Nem tinha havido cinema moderno europeu, e assim, efeitos visuais, efeitos práticos e efeitos computadorizados, só nos anos 70. Isso daí não ia demorar muito pra rolar. Por que eu tô explicando tudo isso pra vocês? Porque a gente passou a ter uma ascensão dos super-heróis no cinema a partir de 2002, encontrando aí um grande ponto de virada ali a partir de 2007, 2008. Por que é importante da gente entender isso? Porque todo o nosso momento contribui, e a cultura e a sociedade, o que a gente vive, contribui pro que a gente produz, né? A cultura, ela nada mais é do que uma manifestação do que a sociedade está passando. Nada mais é do que isso. Ela sempre foi isso, né? Assim como a gente teve um boom de zumbis, uma época, tanto em livros quanto de zumbis, de vampiros, né? Esses seres que não dormem, a gente teve um boom sobre isso. A gente vive um boom de super-heróis. A gente vive esse boom e a gente quer ver histórias sobre isso. O caso dos zumbis, por exemplo, um rápido comentário aqui sobre isso, né? Muitos antropólogos entenderam que, como a gente estava começando a ter muitos farmácia 24 horas, fast food 24 horas, pessoas que não dormiam, internet, então assim, você imaginar que enquanto você estava dormindo, tinha gente estava acordada no Japão, então essa sensação de que o mundo não dorme, então você ter esse ser humano que ele é meio que morto-vivo, que ele tá sempre acordado, tá sempre agindo, tá sempre buscando algo. Isso é uma explicação que eu tô dizendo que é por isso, tá, gente? Isso é uma interpretação de alguns antropólogos em cima do boom de zumbis que a gente teve. Mas só pra vocês entenderem como a cultura, ela realmente é uma manifestação do que a gente vive. Alguns teóricos atribuem, entre eles o David Bordel, que, como vocês sabem, é o teórico que eu respeito muito, ele e a Christine Thompson, né? Eles são grandes propagadores da teoria neoformalista de cinema, que é a teoria que eu sigo, a teoria que eu ensino vocês, ensino os meus alunos. E eles enxergam o David Bordel, por exemplo, eu vou deixar um link em que ele afirma isso, ele interpreta muito essa ascensão dos super-heróis depois do 11 de setembro. Então, depois
depois que a gente viveu essa era de terrorismo, eu tô falando a gente, pessoal, porque assim, apesar disso ter acontecido nos Estados Unidos e os Estados Unidos ter vivido esse terror muito mais intensamente, a Europa ali também viveu um pouco esse terror, né? Também foi vítima de vários atentados. A gente meio que sente por tabela, né? Porque como a produção cultural sempre foi dominada pelos Estados Unidos, principalmente a cinematográfica, a gente acabava consumindo muito isso, muito que eles viviam, né? Isso já não acontece mais muito hoje, né? A produção cultural tá sendo muito mais diluída, como eu explico nesse vídeo aqui pra vocês, tá? Que é uma questão de tempo. Até a gente assistir filmes de outros países, de países que a gente nem imaginava, né? Olha só pra Round 6, por exemplo, né? Pra o Jogo da Lula, né? Como é chamado em inglês, Squid Game, que é sul-coreano e é a série mais assistida da Netflix até hoje. A gente tá tendo essa diluição, mas entendam que essa ascensão de super-heróis existe porque nossa sociedade passa por um momento de insegurança, de medo. Acredito que isso vai permanecer por conta agora da invasão da Rússia em cima da Ucrânia. Então as pessoas ficam aterrorizadas, as pessoas estão com medo. E no nosso inconsciente, no nosso imaginário pensa, e se houvesse um justiceiro, e se houvesse esse indivíduo que ele preza pela proteção da sociedade, que eu não preciso nem saber, porque os super-heróis têm essa característica, às vezes, de agir também nas sombras. As pessoas nem sabem o que os super-heróis vivem e o que eles passam, né, pra poder proteger a gente. Mas que tem alguém que está cuidando de mim, que está cuidando e que faz questão de que a escola do meu filho não seja destruída quando ele vai estudar e de que eu consiga trabalhar, de que eu consiga viver minha vida mediana enquanto ele está enfrentando tudo isso, tá? Então, tenham isso em mente quando vocês estiverem desenvolvendo um filme ou uma série de super-heróis, beleza? Antes da gente prosseguir para as 3 características que eu quero elencar para vocês, não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e também, se você quiser se tornar meu aluno hoje e aprender a escrever um roteiro comigo hoje, você pode, tá? As vagas pro meu curso de formatação de roteiro estão abertas. Basta que você clique no link aqui embaixo para você conhecer o curso e ainda ter até 30% de desconto para adquirir o melhor programa de roteiro do mundo, que é o Final Draft. Pensando em tudo isso, eu identifiquei 3 características que são fundamentais na construção de um herói na contemporaneidade. Ou seja, no momento que a gente vive hoje, essas 3 características a gente percebe que os super-heróis que mais se destacam e que mais têm sucesso entre o público têm essas 3 características, tá bom? Primeira delas, ter um superpoder. Tô zoando, né, gente? Vocês já sabem que eu não vou falar sobre esse tipo de coisa. É óbvio, né, que pra ser um super-herói, ele precisa ter um poder sobrenatural. Ponto. Seja uma coisa, sei lá, espiritual, seja ele, né, jogar raios pelos olhos, ou seja, ele ter uma habilidade de luta fenomenal, pegada Kill Bill, pegada Batman. Ele tem ali, o cara é o bicho, o cara é nervoso, tá? O cara ou a mulher, assim, o cara realmente é... tipo a Viúva Negra. A Viúva Negra não tem poder, ela só tem uma habilidade de luta absurda. Ela é flexível, entendeu? E ela é uma super-heroína e tá tudo certo, né? Bom, vamos voltar aqui. Ele precisa ser complexo, a primeira característica, tá? Então, o seu super-herói, ele precisa ter dilemas, ele precisa ter sentimentos contraditórios, tá? Porque isso já é muito mais bem aceito na nossa sociedade. E nós vivemos um momento em que o reconhecimento desses sentimentos, eles são mais bem aceitos, a gente gosta de ver. Então, a gente vê contradições no nosso herói, é muito bom. A gente vê que, assim, ele é uma pessoa que busca pela justiça, mas ele sente inveja, mas ele também tem defeitos e ele não supera esses defeitos. E ele vive contradições internas, tá? Isso é muito bem visto, é uma adição de complexidade nos super-heróis que a gente tem visto, que faz muito bem. Então, não afastem complexidade quando vocês estiverem fazendo super-herói de vocês, tá? É essencial ter essa complexidade. Segundo ponto, alguma virtude muito forte, tá? Então, isso é essencial pra qualquer super-herói. Ele precisa ter uma virtude, assim, inabalável. Uma virtude quase utópica. Então, proteger a sociedade, proteger as pessoas que ele ama, ter algum aspecto moral que é incorrompível. Uma coisa que eu já percebi que é muito utilizada é o herói ser monogâmico. Por exemplo, ele não perde em hipótese alguma o par romântico dele e ele se dedica ridiculamente pro par romântico dele. Por exemplo, no Capitão América, o que a gente tem? A gente tem um personagem que, assim, apesar dele ter um lance lá com a Viúva Negra, ele não desenvolve um relacionamento romântico com ninguém. Ele se mantém sempre fiel à personagem lá do primeiro filme, que já morreu e que, mesmo assim, ele continua se mantendo fiel a ela. Então, esse é um tipo de virtude que as pessoas enxergam com muito bons olhos. Não tô dizendo que tem que ser isso, tá, gente? Mas, assim, ele tem alguma virtude, ele tem alguma moral que é inabalável, sabe? Que nem, por exemplo, o Homem de Ferro, ele sempre tenta justificar tudo com ciência, ele valoriza muito a ciência, ele fala, não,
não é possível, sabe? A gente dá um jeito, dá pra encontrar alguma forma, tem uma fraqueza, a gente consegue, sabe? Ele tem que ter alguma moral inabalável pra ele, sabe? Alguma coisa que é muito concreta, que a gente percebe isso como uma grande qualidade dele, que ele não perde em hipótese alguma, tá bom? Essa virtude que ele tem. Terceiro ponto, o superpoder dele tem que ter uma justificativa muito boa. Não me venha com, ele acordou e ele nasceu com... As pessoas não compram muito isso, né? Então, assim, você tem que ter uma história. E é interessante, sabe? Esse universo. E é um outro ponto que eu queria trazer pra vocês também. O universo deve ser muito rico, tá? Isso é algo essencial quando você vai construir uma narrativa de super-herói. Não só pro super-herói, mas pra narrativa em si. Mas a origem do seu poder deve ser essencial. É fundamental que você raciocine sobre ela. Por exemplo, a aranha do Homem-Aranha. Ou o Homem de Ferro, que ele constrói aquela máquina. Ou a Viúva Negra, que ela foi criada numa academia super sinistra. Sabe? Então, assim, qual que é a origem do superpoder desse cara? Por que ele é dessa forma? Isso é super interessante. E você não deve esvaziar isso de forma alguma, tá? Alguma. Isso deve ser trabalhado, isso deve ser pensado e o backstory deve ser desenvolvido. Não é à toa que no primeiro filme do Homem de Ferro a gente tem todo um desenvolvimento pra armadura dele, que ele tá ali, né? Enfim. Tá inclusive nesse momento de terrorismo, né? Como a gente vê no filme. Tem até a ver com o que eu tô falando pra vocês, essa coisa das pessoas estarem aterrorizadas, com medo e sentirem que tem alguém que vai protegê-las. Tem que ter um motivo, uma razão pra esse superpoder dele. Se você tem alguma ideia de super-herói, coloca aqui embaixo pra eu saber que você tá desenvolvendo super-herói. A gente não tem super-herói brasileiro e eu acho muito legal que a gente tem. Eu acho super interessante. Eu acho que tá faltando pros nossos filmes, pras nossas séries, ter um super-herói brasileiro. Não se esqueça de me seguir no Instagram, deixar um like no vídeo e se você quiser se tornar meu aluno hoje, você pode. Basta que você se inscreva no meu curso de formatação de roteiro, que é o curso em que eu te ensino a escrever um roteiro. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!